A parte da manhã a gente começou com a oitava CIPAT, né, com 2 palestras, e agora à tarde iniciaremos com mais 2 palestras, né, referente à oitava semana da CIPAT na FATEC Itaquaquecetuba. Eu sou Francisco, sou assessor técnico administrativo da diretoria de serviço, né, e sou presidente da CIPA, da gestão 2020 e 2021. A vice-presidente da CIPA é a Kátia, que trabalha com a gente também, a parte administrativa, né, aí tem a Silvana, que ela é suplente, que ela trabalha como secretária da CIPA, e tem o professor Aparecido também, que ele é suplente designado, como eu, presidente designado, para poder comandar a gestão da CIPA na FATEC Itaquaquecetuba. Então, a gente já está na oitava CIPAT, né? E sempre convidamos os alunos para participarem dessas palestras, que é importante, né? Precisamos ampliar a informação de termos de segurança, né? Então, a gente também volta a alguns assuntos voltados no curso dos alunos também. Então, esse semestre a gente está aproveitando bastante os professores da unidade para poder fazer o evento, tá ok? Então, vou passar a palavra para vocês, o professor Edmilson, tá ok, professor? A palavra do senhor, fique à vontade. Opa. Muito obrigado, Francisco. Uma boa tarde para todos, né? Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a mais esse convite em poder estar colaborando com uma ação tão importante, né, dentro de uma instituição, ainda mais se tratando do nosso ambiente de trabalho, né? Então, quanto mais interação, quanto mais informações, quanto mais nós podermos, né, conhecer coisas novas, é melhor para todos, né? E então, meus agradecimentos à direção da unidade e à comissão organizadora, aí, a comissão da CIPA, né, a qual eu já fui membro, eu acho que foi da primeira turma, se não me falha a memória, né, Francisco? Eu acho que foi a primeira turma, né? É isso mesmo, professor, foi a primeira turma, você já fez parte da nossa comissão, né, da nossa equipe, é verdade. Então, legal. Beleza, então, gente, vamos tentar de uma forma assim muito breve, né, bem... Tem alguém com um fax aí, alguma coisa aí, ó. Igor Aparecido, está com áudio habilitado, amigo. Obrigado. Beleza, então vamos lá. Todo mundo escutando direitinho? Ok. Tá ok, né? Sim. Tá ok. Então vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado a todos, né? Vamos então tentar passar de alguma forma algumas ideias, algumas coisas muito importantes que estão acontecendo no nosso dia a dia. Eu entendo que o foco, né, dessa questão da semana ou do evento de prevenção a acidentes no ambiente de trabalho é muito importante porque a gente consegue, de certa forma, colocar e apresentar algumas experiências do nosso dia a dia, né? E nós estamos vivendo um momento muito atípico, né, onde a gente sabe que, claro, a tecnologia ela já está presente no nosso dia a dia, né, de uma forma muito forte. Só que de março do ano passado até o presente momento, e nós não temos, infelizmente, uma previsão ainda de quando isso vai terminar, né, a gente está vivendo um momento ainda muito mais forte. Tanto que eu já até explorei essa questão desse assunto em uma outra palestra do minimalismo digital, que é justamente para tentar mitigar os impactos do uso exagerado da tecnologia. Então, a gente não pode fugir muito dessa linha, pelo menos na minha linha de raciocínio, né? Por quê? Nós precisamos de tecnologia, estamos vivendo um momento atípico e precisamos analisar um novo contexto, né? Então, por isso que eu estou intitulando essa palestra como tecnologia, como significar a nossa vida nos dias atuais, ok? Então, vamos lá. Quem tiver dúvida, alguma coisa, fique à vontade, manda pelo chat aí, a gente vai... Deixa eu até abrir o chat aqui já, deixar aberto. Ok. Esse momento atípico ao qual nós estamos vivendo, ele impactou de uma forma direta muitas das nossas ações, muitas das nossas rotinas. E uma delas é a nossa forma de trabalho. Não somente na questão da forma do trabalho do empregado, do colaborador, mas também na visão do contexto da empresa. Por quê? Porque, de alguma forma, né, para tentar diminuir essa questão do contágio, né, da transmissão do vírus,
as empresas adotaram uma estratégia que era única, né? A verdade é essa, a única estratégia mais plausível, que é estabelecer o trabalho remoto. Coisa, como eu já falei em outros momentos, inclusive para meus alunos, que não é... Aqui no Brasil está sendo entendido, inclusive, como algo novo, né? Mas, na realidade, isso é muito antigo, né? Só que hoje os recursos que nós temos são muito mais avançados. Então, a gente tem que ganhar isso. Para o lado empresa, isso é muito bom. Por quê? Porque a empresa conseguiu, de certa forma, reduzir drasticamente, né, muitos custos operacionais. Energia elétrica, água, ar-condicionado, vigilância, né, locação de equipamentos, uma série de coisas. Então, se foi de um lado bom para a empresa, para o funcionário também foi bom. Primeiro, porque ele está se protegendo, né? Ele está, teoricamente, num ambiente controlado, que é o lar dele, né, o seu lar. Mas, de outra forma, a gente tem que ter uma visão macro dos dois lados. Que visão é essa? É a visão que a gente precisa entender que nós estamos trazendo, né, a empresa para dentro dos nossos lares. Ou seja, os nossos lares se tornaram uma locação, né, da empresa. Então, essa questão do uso e da forma de se trabalhar é muito complexa. Porque se já é difícil, teoricamente, um gestor, um líder de equipe, digamos assim, monitorar e controlar as ações dos seus colaboradores, do seu time, num ambiente totalmente controlado, que é a própria empresa, imagine só, né, o papel desse gestor hoje, não sabendo nem como está o funcionário, ou aonde ele está localizado. E por que dessa preocupação e dessa complexidade? Porque, mal bem, nós estamos transformando as nossas casas, né, em escritório. Uma ramificação da empresa. Isso é algo que, mesmo terminando a pandemia, vai continuar. Por quê? Já saiu uma pesquisa, né, com as principais empresas do mercado, onde praticamente 90% dessas empresas, né, sinalizam que vão continuar com o home office mesmo após o término da pandemia, e que seja logo. Porque ela não quer trazer de volta, né, ela não quer ter as obrigações de custos operacionais como eram antes. Porque ela conseguiu ver que as empresas conseguiram notar que a produtividade, que era uma das preocupações das empresas em relação ao trabalho home office, na sua queda de produtividade, um exemplo, pelo contrário, em muitos casos aumentou-se muito. E por que aumentou-se muito? Porque nós estamos conectados, um exemplo, desde 7, 8 horas da manhã até quase meia-noite. Então a gente precisa, né, entender esse novo contexto, mesmo porque, como a gente está falando, né, em prevenção de acidentes, então se o meu lar hoje ele é um pedaço da empresa, uma sala da empresa, digamos assim, então tudo aquilo que a gente teria que ter cuidados, né, e recomendações no ambiente físico, presencial, nós precisamos trazer isso para o nosso momento home office. Então, o que eu vou estar abordando aqui é justamente essa questão de vários fatores que tem que imperar na questão do convívio digital frente ao home office. E aí eu vou estar abordando várias temáticas justamente para mostrar para vocês que não é simplesmente uma questão do funcionário ou do colaborador estar no celular executando alguma coisa. Pelo contrário, existem uma série de itens muito importantes. Ok? Então a gente precisa muito entender essa logística e de como proceder de forma correta. Ok? Então, o primeiro item que a gente precisa conceituar, né, e entender é que o nosso novo ambiente de trabalho, no caso do home office, tem que se prevalecer as mesmas coisas que eram dentro do momento presencial. Se no momento presencial nós tínhamos que manter a melhor convivência possível, no home office também, se nós, no momento presencial, nós temos uma série de responsabilidades,
no home office também, se na questão de segurança do trabalho, na questão da segurança pessoal, no momento presencial, nós temos uma série de regras e normas a atender, também no ambiente do lar, digamos assim, nós precisamos. Ou seja, então a gente não perdeu e nem ganhou nada. Por quê? A situação só mudou a forma de participação, mas não a forma da ação. Porque tudo aquilo que a gente faria na empresa presencial, nós estaremos fazendo, de certa forma, no home office, de forma virtual. Então, esse tripé, né, da convivência, da responsabilidade e segurança vão prevalecer dentro do meu lar. Ou seja, eu preciso, de alguma forma ou de outra, procurar manter também dentro do meu ambiente, onde meu gerente não está presente, mas as mesmas, né, regras que norteiam o bom ambiente de trabalho. Se nós explorarmos um pouquinho mais essa relação, nós vamos ver que temos 5 temáticas obrigatórias no ambiente presencial e no ambiente remoto. Temos questões éticas envolvidas, que nós vamos debater algumas. Temos questões com foco na cidadania, de nossa participação perante a sociedade, atendimento a legislações, a questão da educação, que é o conhecimento, e, por final, a questão da segurança. Ou seja, mais uma vez eu tento frisar muito para vocês. Houve mudanças? Sim, claro, ocorreram várias mudanças, né, nas rotinas. Mas o tripé, a base de um bom ambiente, se mantém as mesmas. Então a gente precisa, dentro dos nossos lares, manter uma série de regras que executaríamos dentro do ambiente presencial. Então essa é a grande temática da coisa. Precisamos então conhecer vários aspectos que às vezes passam desapercebidos. E é aí que justamente entra a questão do perigo. De talvez estarmos extrapolando ou não correspondendo de uma forma assim, aceitável, né, e produtiva às expectativas da empresa. Então vamos começar pela questão da ética. Bem, eu sempre, quando eu dou aula de ética em ambientes computacionais, eu sempre comento com o pessoal, principalmente da gestão de TI, que ética, a gente pode fazer um paralelo como se fosse uma questão, né, a questão da qualidade. Um produto que é muito bom para o Edmilson, talvez para o meu amigo professor Lincoln seja mais ou menos, talvez para a minha colega professora Priscila seja muito ruim. E a ética tem justamente esse mesmo perfil. No nosso dia a dia, nós encontramos situações onde, no meu juízo de apreciação de valores da conduta humana, eu posso julgar como sendo algo, um absurdo ter acontecido aquilo, ou alguém ter feito alguma coisa. Já uma outra pessoa, né, pode entender que aquilo ali não é legal, mas também não vamos condenar, não vai acabar o mundo por causa disso, né? Pode ter esse discurso mais brando, essa questão do juízo, né, de apreciação mais brando. Mas também pode ter aquele que por simplesmente fala, não, isso é muito normal, não tem nada a ver ficar criticando, não tem nada a ver ficar julgando. Ou seja, nós temos então 3 variáveis. E o porquê nós temos 3 variáveis e o porquê a ética no ambiente de trabalho, né, ele é muito problemática e complexa. Porque a empresa ela não pode, de alguma forma, pontuar aspectos éticos de forma impositória. Porque amanhã depois isso vai se tornar algo contra a própria empresa. Porque amanhã depois um funcionário, um colaborador, ele pode pura e simplesmente alegar coação. Porque ele está, né, coagido a agir de tal forma, né, em detrimento à sua vontade, ou ao seu modo de pensar, ou ao seu juízo de apreciação.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao ambiente ético de trabalho no home office é que nós precisamos, da mesma forma do presencial, manter essa questão ética dentro dos nossos lares. Não é porque você está remoto, né, que você vai ter liberdades a mais, ou vai ter, né, situações onde você possa agir de uma forma diferente da qual você agiria no ambiente presencial. Então, se você vê alguma coisa, um exemplo errada, né, ou você sente que o ambiente não está legal, ou se uma pessoa está prejudicando a empresa, né, ou se há um processo que não está adequado à empresa, você tem que se manifestar, porque isso é ético. Porque você quer o melhor para a empresa, você quer o melhor para o seu time, você quer o melhor para todos. Então não é porque nós estamos confinados nos nossos lares, né, que a gente tem que abandonar. Não, a questão da ética é só lá dentro lá da empresa. Não, não, nós somos um braço da empresa. E isso é muito complexo e complicado, por quê? Porque, como eu falei, né, a gente não pode pura e simplesmente, adotar condutas diferentes daquelas que a gente adotaria em outro momento. Então, a gente já nota, nesse início dessa temática, que a gente tem um problema. O problema da manutenção do nosso melhor ambiente de trabalho. Outra questão relacionada é o poder que nós temos. Quando eu digo nós, né, é porque se você está em home office, primeiro, porque a sua atividade permite isso. E que você tem capacidade de interagir com recursos dispositivos computacionais que permitem essa atividade. Então, mal ou bem, a gente tem o quê? Um poder em nossas mãos. Um poder de controlar uma conexão, um poder, né, de instalar um aplicativo, configurar esse aplicativo para poder fazer um envio de um arquivo, utilizar vários recursos, ou seja, você, ao mesmo tempo, ou seja, você está conectado via notebook, por exemplo, na tua sessão de home office, mas ao mesmo tempo você está conversando via WhatsApp com o teu chefe, ao mesmo tempo você pode estar mandando um e-mail com o fornecedor. Então, nós, mal ou bem, nós temos um poder técnico, um conhecimento técnico muito grande. E é uma outra questão que envolve a ética. Por quê? Uma vez o colaborador, ele tendo conhecimentos técnicos, ele pode se tornar, né, algo problemático para a empresa. Porque da mesma forma que nós temos recursos para nos conectar para o bem, digamos assim, para executar da melhor forma possível nossas atividades, nós também podemos produzir efeitos nocivos ao ambiente de trabalho pelo conhecimento que nós temos. Precisamos também entender a questão dos princípios básicos, que são as questões relacionadas principalmente no que se diz respeito aos relacionamentos. Ou seja, quando no presencial você está participando de uma reunião, você tem uma conduta. O que se espera é que você mantenha essas mesmas condutas numa reunião virtual. Quantos e quantos casos a gente não tem encontrado, né, nos nossos noticiários sobre imagens inadequadas que estão surgindo nas reuniões virtuais, nas aulas virtuais? Quantos e quantos áudios inapropriados a gente, né, quantas mensagens, né, e notícias a gente vê justamente nesse flagrante, né, de quebra de ética. Ou seja, cabe a nós, em cima do princípio básico da ética, nos prepararmos para manter esse ambiente sadio, um ambiente saudável, onde todos se respeitem, onde todos possam ter a mesma oportunidade de comunicação, onde a comunicação seja transparente, né, para com todos. Ou seja, tudo relacionado ao bom convívio. Por isso que a ideia da palestra hoje é convívio digital. Então a gente precisa se preparar. No momento antes, um exemplo, né,
da entrada nessa palestra, eu tenho todo um preparatório, como eu faço sempre quando eu vou entrar em aula. Da mesma forma, quando às 8 horas, 15 para as 8, eu vou me conectar na minha empresa, onde eu trabalho, aqui em Santos. Ou seja, a gente tem que mapear realmente o que é necessário para que pelo menos os princípios básicos da ética sejam mantidos, e assim por diante. Da mesma forma como nós podemos ser penalizados quando lá no presencial a gente tem uma conduta não ética, a gente vê, né, que nesse momento virtual a legislação é até mais forte ainda. Muito mais forte. Vocês não têm ideia do quanto a legislação na quebra da ética em relação ao, digamos assim, um deslize pode acontecer e acarretar. Quando você está no presencial, só para você ter uma ideia, né? Se você sai de uma reunião, um exemplo, chega para uma pessoa e fala assim, olha, digamos, vamos falar nos termos que a gente usa dentro das empresas, né? Ó, vai ter facão, vai ter demissão, né? Ou seja, você está falando diretamente para uma pessoa. Agora, quando nós estamos no virtual, utilizando os dispositivos, quem garante que você está falando exatamente somente com aquela pessoa? Por que essa preocupação? Porque tudo fica registrado. Tudo mantém uma rastreabilidade. Todo passo a passo nosso é rastreado, pode ser rastreável. Ou seja, basta um print na tela e alguém alegar, olha, o Edmilson falou isso tal dia, está aqui, ó. Como que eu vou desmentir isso? Nosso amigo professor Hilton está falando, Big Brother, exatamente. Quem é que nunca enviou uma mensagem indevida para alguém hoje? Ou alguma fotografia? Já. Mas a gente tem que se policiar nessa questão, porque quem garante, ou quem está vendo do outro lado? O que vai fazer com isso lá do outro lado? A quem ele vai levar esse print dessa tela? Inclusive, isso é questão, né, de, às vezes, chegando ao cúmulo de uma demissão de justa causa, por justa causa. Um exemplo, eu li uma reportagem um tempo atrás de um rapaz enviando para um grupo, né, do WhatsApp, uma série de mensagens nocivas, digamos assim, para não dizer outra coisa, sobre a empresa dele e sobre o chefe dele. Um monte de coisa. Só que esse grupo tinha 300 pessoas. E pro azar dele, o chefe dele estava no grupo. Ou seja, a ética é um fator primordial no ambiente de trabalho. Então não é porque eu estou de bermudão, estou de camiseta, sabe? Estou com a minha janela aberta, estou trabalhando, mas assistindo um filme, ou pelo menos vendo um noticiário. Inclusive. Ione, só um instantinho só, Ione, por favor. Ok? Então, é justamente nesses momentos assim que podem acontecer. Também diferente. Mas Ione deve estar conversando com alguém aí. Só um instantinho só, Ione, por favor. Tá? Depois eu vou abrir para as perguntas, tá? Obrigado. Então, é justamente nesses momentos, digamos assim, né, de talvez um ambiente descontraído, é que às vezes a gente pode ultrapassar um limite, às vezes. Eu mesmo já cometi esses erros. A gente tem que olhar para dentro de nós, né, e falar, poxa, eu estou falando uma coisa, eu estou alertando, mas eu também já cometi isso, porque eu sou ser humano. Tanto que nas minhas aulas sobre fator humano na tecnologia, a primeira coisa que eu falo para os alunos é, olhem-se a si próprio primeiro, antes de sair julgando. E ética é uma coisa que fere muito, é muito, sabe, implícito, né, digamos assim, de situações. Ele é muito interno de cada um. Então, da mesma forma do respeito e das nossas obrigações, dos nossos deveres e direitos, seja o que for, a gente tem que prezar cada vez mais por um ambiente ético. Então, esta é a primeira
temática importante que eu vejo, né, baseando-se nas literaturas, o quanto é importante mantermos uma convivência digital. Ou seja, é pleitear, né, buscar que todos nós possamos, cada um nos seus lares, né, sermos cada vez mais éticos. Inclusive, mais éticos ainda. Porque a gente não está se vendo, né? A gente não sabe o que está acontecendo dentro de um lar de uma pessoa. Então, às vezes, numa mensagem, uma pessoa, às vezes, né, manda uma mensagem um pouco mais áspera, com algumas palavras mais rudes, mas a gente tem que entender primeiro, antes de responder, entender, pô, peraí, será que ele está com algum problema de saúde na família? Será que ele está passando por alguma necessidade? Será que ele está privado de alguma coisa? Isso é questão ética. Então, ao invés de jogar a próxima pedra, não. Tenta, de alguma forma ou de outra, contornar isso de uma forma ética. Tentando o quê? O bom convívio. Legal? Então, essa é a primeira temática. Muito importante. Tanto que ela é a primeira. Ok? Temos uma série de ações que envolve a questão da cidadania. O que é isso? Da mesma forma que a empresa, ela tem uma série de responsabilidades para com a sociedade. Quando eu digo sociedade, é qualquer um mesmo. Fornecedor, clientes, interessados, investidores, seja o que for. Nós, no ambiente digital, nós também precisamos se atentar a algumas questões que envolvem tudo aquilo que nós fazemos. Então, a primeira necessidade é fazer com que você entenda que aquela visão de empresa que você tinha, que era algo delimitado, uma fronteira conhecida, prédios, né, andares, salas, hoje é algo muito macro. É algo que eu possa ter a noção de que as pessoas podem estar em qualquer ambiente. Então é necessário, e muito necessário, essa visão mais aberta da coisa. Tanto que as empresas estão tão preocupadas com essa questão do ambiente que elas estão, né, tentando analisar, né, através de vários indicadores, como é a vida, o estilo de vida dos seus colaboradores. Por isso que volta e meia a gente responde lá algumas perguntas do website, né? No seu ambiente de trabalho tem quantos equipamentos? Né? E qual a conexão de internet é de fibra, é isso, é aquilo? É justamente para tentar mapear um ambiente, para entender o quanto a empresa pode tentar te ajudar. E da mesma forma, o quanto você pode colaborar com a empresa. Ou seja, são duas vias que se cruzam, mas com o mesmo objetivo, que é a manutenção do ambiente sadio, como eu falei agora há pouco. Precisamos, né, de certa forma, sempre brigarmos pelos nossos direitos e deveres. Claro. Semana passada mesmo, um aluno, né, de Mogi ainda comentou comigo em aula. Falou, poxa, Edmilson, essa questão do home office é muito complicada. Porque meu chefe está mandando mensagem para mim, tipo, 9 horas da noite. Por mais que eu não responda, ele volta a mandar às 9h30, para ver se eu dou um feedback para ele. Ou seja, a gente perdeu aquela noção do horário. E por que isso? Porque talvez esteja faltando, digamos assim, um consenso entre o time que administra as equipes e os administrados, digamos assim, justamente para tentar estabelecer uma regra que se mantenha os direitos e deveres de cada um, mas dentro de um limite. Isso é manter um bom convívio, porque quando a gente fala em cidadania, hoje a gente não pode deixar de analisar que existem várias
né, vários atores, digamos assim, que se relacionam com a empresa 24 horas. Então, essa questão de se estabelecer regras que mantenham os direitos e deveres é muito importante. Mantém um bom relacionamento, mantém, né, cobranças, digamos assim, de uma forma mais pontual, evita-se atritos, olha só que legal, porque cada um sabe exatamente até onde pode ir. Claro que se for algo esporádico, um exemplo, por uma necessidade do teu chefe, do teu líder, um exemplo, te mandar uma mensagem meia-noite por uma necessidade urgente, claro, a gente tem que atender, porque é uma coisa esporádica. O que não pode, né, é cair naquele negócio do tipo assim, vale tudo. Então, por isso que é necessário essas delimitações, esse estabelecimento de processo de trabalho remoto. É muito importante isso, porque senão cai em cima do que o nosso colega lá de Mogi estava falando, o aluno. E, meu, você não tem mais hora para nada, porque a qualquer hora pode tocar o WhatsApp lá e eu tenho que atender. Por mais que eu fale que não tenha condições, ele já aciona outro. Ou seja, não tem um ponto final. O que está faltando nessa empresa? Regulamentar o direito e os deveres de cada um. Falta justamente, inclusive isso é uma questão ética também. Tem que haver um consenso, tem que ver, sabe uma posição de amizade, né, de uma manutenção harmônica das coisas. E é mais ainda preocupante quando a cobrança vai no grupo, né? Ou seja, todo mundo está sabendo que eu estou cobrando a minha amiga Tânia Augusta. Fez aniversário ontem, antes de ontem, eu acho, né? Mas bolo que é bom nada. É antiético, viu? Não fazer aniversário não tem bolo, mas tudo bem. Né? Então é isso que acontece. Está faltando o quê, gente? Conversar. Se entender. Isso a gente faz no exercício da cidadania, porque da mesma forma que você vai para um local, ou liga para uma Vivo, ou para qualquer outra empresa reclamar seus direitos, a gente também tem que estabelecer regras de direitos e deveres no ambiente de trabalho. Precisamos ser proativos. Tem gente que trabalha no home office, um exemplo, do tipo assim, liga o computador, né? Liga o computador, vê se tem alguma mensagem lá no e-mail, alguma tarefa, alguma coisa. Ah, não tenho? Legal. Eu vou ali no supermercado. Daqui a meia hora ele volta. Olha assim, não chegou nada para eu fazer por enquanto. Opa, então, vou dar um pulinho ali, sei lá, em tal lugar. Não é porque você não recebeu que você não está trabalhando. Ainda mais que você está no horário de trabalho. Na minha empresa aqui está tendo várias denúncias de pessoas, né, que durante o horário de trabalho estão em home office, um exemplo, e daqui a pouco alguém vê lá no shopping. É complicado isso. Queima todo um esquema que está funcionando. Tanto está funcionando que as empresas entendem que isso vai ser mantido. Mas será que nós temos o direito de fazer isso? Não. Então, qual é a ideia da rotina de trabalho? Não tem, talvez, um atendimento a ser feito ou alguma ocorrência a ser atendida dentro do seu escopo de função, mas procure ser proativo, procure melhorar alguma coisa. Procure antever, pesquise na internet. Nós temos uma série de trabalhos a ser feitos. O Francisco está, inclusive, salientando que nessas saídas podem ocorrer acidentes. Exatamente. O cara trabalha lá das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. 10 horas da manhã ele foi atropelado na esquina de casa. E aí, o que ele estava fazendo na esquina da casa dele? A pessoa saiu de carro para ir do outro lado da cidade para encontrar um amigo, sei lá, para fazer qualquer coisa, bateu o carro, se acidentou, morreu. E aí? Como que fica a família? Perde todos os direitos. Me corrija, Francisco, se eu estiver errado, mas até onde eu sei, vai ter que se explicar muito bem para ter algum retorno. Isso.
Então, aquela desculpa, né? Olha que eu não estou tendo um discurso de gerente, como eu já fui, tá? Eu não estou querendo ser, digamos assim, um Caxias da empresa. Pelo contrário, eu estou orientando, né? Baseando-se naquilo que a gente anda vendo e analisando. E, inclusive, gente, vocês vão agora se assustar um pouquinho. Olha só, agora há pouco eu falei que tudo tem rastreabilidade. Tudo. Eu já vi, né? Eu já vi situações de funcionários que estão em home office, um exemplo, né? Que teoricamente estão com algum projeto atrasado ou com alguma entrega atrasada, digamos, ou está alegando algum problema que não possa dar um andamento. Mas a empresa, gente, tem como ver, eu já falei isso na aula de minimalismo, aula não, na palestra, que as empresas têm como ver por onde você está no mundo virtual. Uma das portas mais fáceis de se detectar isso é do tipo assim, ué, se o funcionário está falando aqui que não pode fazer tal coisa, mas por que ele está postando aqui no Face aqui? Por que ele acabou de curtir aqui? Sim, gente, dá para pegar isso pelo Facebook. Então, uma outra dica que eu dou. Não é ético você estar num ambiente de trabalho, né? E tá em redes sociais. Toma muito cuidado com isso. Ah, é uma coisa inofensiva. Pode ser, mas um dia pode pegar para o teu lado. Porque enquanto você poderia estar sendo proativo, entrando em contato com o fornecedor para ver, entrando em contato, né, ou acessando um blog sobre uma determinada tecnologia para ver, para analisar uma questão de um bug que pode ser que aconteça no teu ambiente, você já está se precavendo, né? Ou estudando uma nova norma, um novo produto, sei lá, o que seja. E você está no Face, no Instagram, tudo isso só serve para te denunciar, a verdade é essa. Por isso que eu acho muito legal, eu conheço duas pessoas que fazem exatamente isso, de uma forma muito correta, né? Que é determinar horários certos para Facebook e redes sociais. Eu acho lindo e maravilhoso. Eu conheço somente duas pessoas que conseguem fazer isso. Tem uma pessoa que entra só antes das 8 e eu vejo todo dia ela vir às 10 horas da noite. Porque ela sabe que amanhã ou depois ela pode ser cobrada. Vem cá, você não está entregando um projeto no dia, está ligando uma série de problemas, mas você não está correndo atrás, mas vem cá, mas você tem tempo para ficar no Facebook? Porque a gente está vendo aqui um monte de postagem, um monte de curtida e assim por diante. Você está trocando mensagem no Facebook, está colocando comentários lá. E uma outra questão, não quero me alugar muito nessa temática, que é muito legal, né? Dá até uma outra pesquisa. É a questão da imagem, gente. Lembre-se, você está levando a sua empresa para sua casa. Você está levando a empresa para sua casa. Então, você tem, da mesma forma que a gente tenta manter, né, a imagem da empresa presencial, nós temos que manter a imagem da empresa virtualmente. Porque tudo que acontecer em nossos lares, você não está afetando somente o seu lar, no ambiente de trabalho que eu estou dizendo, né? Você está afetando a imagem da sua empresa. Porque imagine só você estar, um exemplo, numa reunião com vídeo aberto e daqui a pouco acontece algo que não é legal. Passa uma pessoa, sei lá, ou acontece qualquer situação. Ninguém vai falar que é a casa do José. Vai atrelar aquele ambiente à empresa do José. Por quê? É um momento de trabalho, era uma reunião de trabalho. Então, a evidência ali não é o lar, mas sim a empresa. Então, até o dano à imagem é complicado. Isso é muito crítico. Mais uma vez, quantos e quantos exemplos a gente já tem no mundo virtual
apresentando esses problemas. Teve um fato, eu acho que no mês passado, de uma aula, um exemplo, acho que foi em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não sei onde que foi, acho que foi no sul do Brasil, da Universidade Federal, onde tinha lá uma aluna lá, né, tendo relação sexual e com vídeo aberto, um exemplo, e a professora não soube desligar logo ou fechar logo a coitada da professora, né? Mas o que ficou estampado na mídia, né, não foi a casa da fulana ou a casa do fulano. A evidência na notícia é a Universidade Federal tal apresentou ou teve um evento, porque o nome do foco sempre é a empresa. Então, da mesma forma que a gente tem que regrar a questão da imagem da empresa, a gente tem que trazer essa ideia também para o nosso ambiente e tomar esses cuidados. Por isso que eu falo, você tem que ter um roteiro, um mapa daquilo que você precisa fazer antes de iniciar um convívio digital. Na hora que você se conectou, você não está conectado somente, né, com a empresa, você está conectado com um grupo de convivência digital. Basta do outro lado, como eu falei, dar um print na tela, pronto. A quem ele vai mandar isso? Qual é a intenção dele mandar isso? Pronto, o estrago já está feito. E assim por diante. Ok? A terceira temática, né, são a questão das leis. Isso é muito importante, gente. Por quê? Normalmente, quando nós somos admitidos em uma empresa, naquele processo de integração, que eles chamam, né, aquela semana de conhecimento da empresa, nos são apresentadas várias políticas, várias normas e vários procedimentos. Justamente não para punir, mas principalmente para orientar. Ok? E essa questão da orientação é justamente para evitar, né, situações embaraçosas. Por que dessa preocupação? Porque tem muito profissional, muito colaborador que se utiliza do equipamento da empresa de uma forma como se fosse seu equipamento. Ou seja, ele faz tudo na rede da empresa, ele faz tudo pela internet da empresa, achando que a situação está controlada, que ninguém vai ver. Voltando à rastreabilidade. Um exemplo, na minha empresa onde eu trabalho aqui em Santos, tudo que eu faço na internet é rastreado. Se eu clico numa foto, a pessoa que está monitorando esse serviço de internet, ele pode abrir essa foto. Uma vez, na aula de segurança da informação, eu dei essa informação e comentei sobre essa questão das políticas, das normas, dos procedimentos. Teve uma aluna, inclusive, não posso falar o nome, mas ela trabalhava no metrô. Ela entrou em desespero. Eu falei, professor, o senhor está falando sério? Eu falei, sim. Por que você faz isso? Eu falei, sou eu que eu mais faço. Eu falei, então, mude, né? Mude. E não é uma questão que você tem que mudar porque você está no home office. Não, porque essa ideia é a mesma coisa como se você estivesse dentro da sua empresa. Então, se no presencial, dentro da sua empresa, você não pode fazer esse tipo de acesso, no remoto também. No remoto também. Qual é a diferença? Nenhuma. A rede, o equipamento, a conexão não é sua. A conexão é da empresa. A empresa que está te abrindo uma porta para você exercer a sua atividade. Então, essa questão do peso da política, das normas, dos procedimentos, ela é muito mais contundente ainda no virtual. Porque a pessoa responsável pela segurança da informação da empresa, nesse momento, ela não sabe se o Edmilson está em Serra Negra, se eu estou em Caraguatatuba, se eu estou em Poá, Itaquá, não sabe.
Então, como delimitar e estabelecer uma política se a gente não sabe onde as pessoas estão? Entenderam? Essa é a grande questão. Da mesma forma, as empresas buscam cada vez mais esse atendimento às melhores práticas de mercado em termos de segurança da informação, no caso, uma ISO 27000, que é o compliance em termos de segurança. Porque, de certa forma ou outra, ela quer evitar o quê? Que essa porta seja utilizada indevidamente por outras pessoas, ou de forma errônea. Tanto que banco, um exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem uma área de compliance, que é justamente, claro, para nortear todas as ações do banco em atendimento à legislação do Bacen, uma série, mas também da segurança da informação. E conexão remota, convívio digital, faz parte do compliance. Porque senão, gente, imaginem só, né? Imaginem só a confusão, o caos, melhor dizendo, que seria se não tivéssemos esses controles. Então, essa questão da legislação, ela é muito também pertinente, porque às vezes a gente tem aquela noção, por eu estar em casa, eu posso fazer do meu jeito. Não é bem assim. A política não mudou. A tua forma de trabalhar é que mudou. Mas a política é vigente e reina, independente do ambiente onde você esteja. Então você pode estar em qualquer lugar, usando qualquer tipo de situação. E temos os espertinhos. Mais talvez uma novidade para todo mundo. Existem softwares, aplicativos, né, que permitem que você faça home office do celular. É só você instalar um client EDRDP, que é um serviço da Microsoft, um protocolozinho lá, que você se conecta na sua máquina da empresa como se você tivesse no seu notebook. Você faz tudo igual. É justamente aí que entra aquela questão da cidadania. Da pessoa sair de casa para justamente fazer compras, sei lá, ou para ir no clube, né, ou para ir no shopping. Se tocar, eu estou aqui, ó, eu consigo me conectar do meu celular na minha máquina. Mas home office, gente, não é na rua. Não é em ambientes de terceiro. Home office é dentro do seu domicílio. Dentro da sua residência. Por isso que pode acontecer uma série de problemas. O home office, gente, ele pode ter problemas, né? Ele pode ter uma série de falhas, talvez, uma série de controvérsias. Mas uma coisa que as empresas estão buscando cada vez mais no home office é a busca pela manutenção do capital humano. Isso mesmo. É a busca de fazer com que os seus times sejam cada vez mais capacitados. E o Centro Paula Souza, nesse ponto, né, eu vejo ele como muitos bons olhos, sabe? Enalteço algumas ações de tantos e tantos treinamentos que a gente tem. Uma hora sobre metodologias ativas, de como trabalhar, de como agir com o aluno, de diversas formas. Outras sobre questões relacionadas à forma de segurança, treinamento do Teams, um monte de coisa. E o porquê as empresas estão fazendo isso? Porque elas sabem que isso vai continuar. Então ela precisa de um time capacitado. Ou seja, ela está educando e dando recursos educacionais e instruções para que esse time cada vez mais se torne capaz de fazer uma coisa cada vez melhor. Quando nós trabalhamos, um exemplo, né, no ambiente presencial, o que as empresas estão lutando muito, né? É a questão da criação do que eles chamam de base de conhecimento, que é a expertise do negócio, é a troca de experiência do time, né?
E no momento virtual que nós estamos vivendo, nessa convivência digital, essa base de conhecimento está crescendo muito. Porque com a incorporação de outras tecnologias, nós estamos podendo, melhor dizendo, colaborar e muito com os demais colaboradores, com o time como só e a empresa. A troca de informações está mais dinâmica, inclusive. A troca de experiências está mais real, digamos assim. Está mais online. Aconteceu, a pessoa já transmite o que aconteceu. E como a gente está trabalhando em grupo, é o grupo todo agora que recebe. Lá na empresa, eu poderia talvez passar uma base de conhecimento somente para uma pessoa. Chamar uma pessoa no canto, olha, quando surgir tal coisa, faça dessa forma aqui, ó. Adota esse procedimento, vai dar tudo certo. Agora não, eu tenho que colocar no meio digital. Ou seja, as empresas estão cada vez mais reforçando essa política, essa estratégia de crescer, né? De crescer não, de aumentar, melhor dizendo assim, a sua expertise nas suas ações. E nós temos um papel muito fundamental nisso, porque a gente, né, nós somos o quê? Os agentes colaboradores. Fora essa questão relacionada com a colaboração, nesse convívio digital, a gente está tendo a oportunidade, ainda mais ainda, de nos relacionarmos com terceiros, que é o networking. E eu sou prova evidente disso. Porque hoje no meu celular, um exemplo, eu tenho WhatsApp de fornecedores. Coisas que antes eu só me relacionava por e-mail, um exemplo. Mas hoje, por imposição de eu estar no remoto e o fornecedor lá também está no remoto, é necessário um alinhamento de ferramentas. E o network está ganhando muito com isso, por incrível que pareça. A conversação está muito mais fácil. Então, hoje você conversa, né, com N pessoas durante o dia. Claro, sempre buscando foco, atividade profissional, claro. Mas é um fator importante. E temos aqui também um compliance também envolvido. Tínhamos em relação, né, à parte de leis, mas aqui também aparece uma questão do compliance, que é a questão do sigilo das informações. Ou seja, cada vez mais as empresas... Opa, gente, tem mais um com... É o Fabiano Abreu. Será que o senhor lá no carro dele não? Ele guardou? Fabiano, por favor, ao áudio, toma cuidado. Vamos lá? Então, temos um compliance aqui envolvido também nessa questão da educação. As empresas sempre buscam orientar na questão do sigilo, às vezes, das informações que estão trafegando nas redes. Tanto, né, um exemplo, que essa propaganda do Banco Itaú, onde fala lá sobre aquela questão da pessoa andar na rua com uma camisa com o RG e o CPF e a placa do carro de uma pessoa. Fantástica aquela. Retrata exatamente hoje o momento que a gente vive. Então, da mesma forma que eu posso colaborar, que eu tenho que colaborar de alguma forma com a base de conhecimento, fazer networking, mas da mesma forma eu preciso me policiar nessa questão do que eu passar, o que eu vou passar, o que eu vou fornecer para um terceiro que eu nem conheça, talvez esteja me relacionando somente pelo digital. Então, também existe toda uma estratégia de áreas sensíveis, área médica, área bancária, área de segurança, em relação a essa parte que diz respeito, né, ao sigilo das informações. Porque uma hora, transferindo essa questão da informação, já era. Por mais que você tente apagar, talvez você até consiga, né? Mas tem um tempo aí, né? Mas muitas pessoas vão visualizar. E nem precisa dar print, só de ter lido uma informação sensível, talvez, é muito complicado. Muito complicado. Ok? Vamos lá. Eu acho que eu não estou estourando o tempo não, né? Eu acho que eu tenho ainda mais quase meia hora, não é isso? É isso mesmo.
Legal. Vamos lá. A última parte, aí entra realmente mais próximo da questão da simpatia, né? Que é a questão da segurança. Da mesma forma, né, que no momento presencial nós somos treinados para manter a segurança física do local, seja ela equipamentos, salas. Me lembro muito da batalha da professora Sônia, né, junto ao Francisco, o Márcio e toda a comissão lá da CIPA, em termos de cada vez mais a nossa unidade na época ter o laudo lá do AVCB, né, de termos condições de ter essa documentação e a compra de materiais e de instalações, adaptações de algumas instalações para adaptação dessa questão do AVCB, um exemplo. Francisco está falando, conseguimos o AVCB aqui, legal. Olha só o quanto isso é importante. Então, em casa, nós também temos que ter, porque muitas das pessoas que estão em home office podem estar com equipamentos da empresa. Então, tem pessoas, um exemplo, né, no descuido, digamos assim, mantenha esse equipamento no carro, às vezes. Ah, em qualquer lugar, então eu me conecto, vou deixar o equipamento no carro. Aí que está o problema. Se teu carro for furtado, né? Se o carro sofrer um acidente, se esse equipamento, o teu carro ficar exposto ao sol, meio-dia até as 2 horas da tarde, e o teu equipamento lá dentro lá, fritando. Não é isso? Tudo isso precisa ser entendido e contextualizado. Ah, não vai acontecer. Será? Temos uma questão de segurança lógica envolvida, né? É a mesma coisa lá do sentido das informações sensíveis, porque se você está trafegando, né, transitando com o equipamento da tua empresa, que talvez possam ter informações sensíveis de clientes, fornecedores, de contratos, se esse equipamento for furtado, e se você, de uma forma indevida, desabilitar, né, o antivírus da tua máquina, e aí vem lá um vírus do tipo ransomware, um exemplo, e aí sequestra teus dados, e aí depois o hacker lá te manda uma mensagem, ó, para você ter as tuas informações de volta, vai ter que pagar um resgate. Como que você vai chegar no teu chefe e falar isso? Sendo que o antivírus da empresa protege contra essa categoria de vírus, esse tipo de vírus. Então, se ocorreu, houve um deslize, talvez, da sua parte. E isso vai estar rastreado no teu log. Porque em algum momento, lá no log do antivírus, vai aparecer lá. Log desabilitado, tal dia, tal horário. Usuário administrador, sei lá, qualquer coisa. Aparece. Então temos a segurança física, a lógica, temos a segurança pessoal. Sim, a pessoal. Semana passada, com esse aluno que eu estava debatendo em aula sobre essa questão do home office também, na aula de ética, em ambientes de tecnologia, em Mogi, ele falou de Milson, isso daí é tão importante você ter dito isso, porque a minha empresa, já pensando no meu bem-estar, não só ela forneceu o equipamento, mas ela me forneceu uma mesa e uma poltrona nas medidas do meu corpo. Eu tive que passar as medidas, né, de altura, peso, né, uma série de outras informações, justamente para a área de segurança da empresa, né, verificar qual é o tipo de mobiliário, o tipo de equipamento, o tipo de poltrona, sei lá. Ele falou, Edmilson, eu recebi tudo isso. E depois, conversando com um colega meu aqui de Santos, a enteada dele, que trabalha numa multinacional, falou a mesma coisa. Edmilson, a multinacional da minha enteada, a sede é em Belo Horizonte. E ela é uma das representantes aqui em São Paulo. E ela recebeu todo o material por home office. Inclusive tapete, só para vocês terem uma ideia. Para cadeira lá de rodas, né?
não escorregar e ela se acidentar. Olha só. Temos uma segurança do ambiente. Precisamos verificar iluminação, né, resíduos tóxicos nos nossos equipamentos, e em nós próprios, um exemplo. Evitar ficar muito tempo, né, conectado em ambientes, né, que tenha uma exposição ao calor ou alguma substância química, né, ou um ambiente não apropriado, digamos assim, para o bom exercício de uma função. E também pensarmos nos terceiros. Porque os terceiros dependem da gente. Quem são esses terceiros? Os nossos familiares. Porque, mal ou bem, eles estão inseridos no ambiente corporativo. Porque eles estão vivendo no que a gente chama de um escritório da empresa dentro dos nossos lares. Então, volta e meia, às vezes em aulas, meus cachorros passam aqui por trás latindo, né? São os meus terceiros, um exemplo. Às vezes passa um familiar, um amigo, né? Então, essa questão da segurança também, ela tem que ser muito, sabe, entendida, porque, primeiro, é um ambiente de trabalho. Segundo, nós precisamos produzir da mesma forma. E terceiro, nós temos direitos e deveres. Então, se a gente quer ter direitos, a gente tem que fazer as coisas de forma certa e da mais forma pontual possível. Ok? Ufa, espero não ter me estendido muito, gente. Peço até desculpas, tá? Desde já agradeço muito essa oportunidade, muito mesmo. Gosto muito de falar sobre esse tema, né? Mas sempre puxando um pouquinho a sardinha aí para o lado da tecnologia. E eu fico aberto agora a perguntas, né? A comentários, sei lá, quem puder colaborar, ficaria muito feliz em poder interagir com vocês. Obrigado, professor Wilton. Teve uma moça que mandou uma pergunta aqui, eu acho, deixa eu ver aqui rapidinho. É isso mesmo, aqui, ó. A Amanda Cardoso mandou aqui, ó. Acho que é cultural, porque ficar em casa e agir como se estivesse no trabalho para assimilar seja mais difícil agora. Estamos sendo treinados. E essas pessoas que entraram em home office, elas sabem, tem todo esse treinamento que o senhor está nos passando? Sim. Não digo, não, normalmente, né, normalmente as empresas, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, Amanda. As empresas, quando elas querem obter sucesso, né, no convívio digital, no caso com o home office, as empresas não podem pura e simplesmente pegar um equipamento ou chegar para você e falar assim, olha, use o seu equipamento, aqui tem um IP de conexão, na hora que entrar tal tela, você entra com o usuário e senha, que você vai estar conectado no seu equipamento. Não basta fazer isso, né? O ideal é que a empresa, no mínimo, né, prepare um roteiro, né, para esclarecer dúvidas, um roteiro onde ela possa deixar bem claro quais são os objetivos dela te permitir fazer essas atividades, do como você pode reportar em termos de problemas, a quem recorrer em caso de problemas de suporte, ou seja, municiar, digamos assim, o colaborador das melhores informações para que ele não se sinta perdido, porque é muito desagradável, né? A pessoa que está em home office entrar em contato com o gerente e falar assim, está acontecendo tal coisa, o que eu faço agora? Né? Então, para se evitar justamente isso, é importante, não digo um treinamento em massa, né? Mas pelo menos passar as informações vitais para que essa pessoa possa se sentir à vontade, né? E poder desenvolver essa atividade da melhor forma possível. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta, tá? Professor Edmilson, sou Francisco. Professor, agradeço pela palestra, pela exposição da palestra, muito bom. Na realidade, nós aqui em mês de maio, foi maio agora, mês de maio, a gente fez um curso referente a São Paulo Sem Papel. É um projeto do governo estadual que ampliou para todos os órgãos públicos, inclusive o Centro Paulo Souza também está dentro desse contexto, né? É para acabar com o movimento de papel, né? Acabar com a utilização do papel e ser tudo realmente digital, né? É interessante saber que o caminho que a gente está adotando, né?
Sim, é o que a gente fala, né? Quando a gente fala em gestão de TI, a gente tem que ver que uma tecnologia ou um processo que envolve tecnologia chama outro, né? Então, da mesma forma, um exemplo, como o Francisco está falando, né? Se a gente está falando numa questão de convívio digital, uma coisa assim que envolve muito essa questão de como trabalhar, então por que não mudar também um pouquinho a forma de trabalhar? Então, é um dos itens que você está falando, de se eliminar papéis, ou seja, passar inclusive essa documentação toda para o mundo virtual, digital também. A minha empresa, inclusive, é uma das pioneiras aqui na Baixada Santista, onde a gente hoje tem todo um processo de trâmite de processos totalmente digital, totalmente. Inclusive a prefeitura de Mogi já nos visitou, né? E para conhecer esse sistema, justamente para levar isso para Mogi. Isso tem algumas tratativas lá de administração, né? Mas isso é uma coisa puxa a outra, porque na hora que isso for atendido, né? Com certeza uma outra demanda vai surgir. Ou seja, isso que é o legal da tecnologia, né? Não tem um ponto final. O que é legal, o que é importante, é que cada um desses passos seja feito da melhor forma possível. E que todos, né, envolvidos ganhem. Isso que é importante. Tá? A Giane... Francisco, eu espero ter respondido. Francisco. Sim, professor. Obrigado, hein? Eu que agradeço. A Giane Guimarães está perguntando: qual a maior dificuldade encontrada para o trabalhador em home office? Então, gente, aí eu vou ter que entrar numa questão da segurança pessoal. O maior desafio, né, são dois desafios. Um desafio se diz respeito à questão tecnológica, porque, infelizmente, nem todas as regiões possuem uma boa banda de internet, uma boa estrutura para acesso à internet. Uma prova disso é que muitos dos alunos reclamam que estão tendo problema de acessar o Teams, que cai toda hora, né? Então, um dos desafios, né, para quem está em home office é a questão física da tecnologia, né? Mas aí depende das operadoras, né? Depende de uma série de atores envolvidos, né? Tanto que o Centro Paula Souza, né? Mais uma vez eu reforço a importância do papel do Centro Paula Souza no sentido de ele fornecer equipamentos para alunos, né? Chips, inclusive para alunos que não tinham a disponibilidade desses equipamentos e de uma boa conexão com a internet, justamente para prover esse momento de conexão. Agora, o maior desafio é a questão da saúde, tá? Porque da mesma forma que você pode estar na sua casa, trabalhando de bermudão, de camiseta, pegando um sol, né? Mas da mesma forma, você está estressado, você está ansioso, você pode estar já em processo de pânico, tá? Porque basta tocar o celular, basta chegar um e-mail, basta chegar alguma comunicação que a gente simplesmente nós entramos em pânico, tá? Então, essa questão na saúde é algo que ainda precisa ser muito estudado, muito bem equacionado, porque nós, mal bem, nós estamos gerando uma classe trabalhadora, digamos assim, né? Com um grau de ansiedade muito grande, tá? Um grau de pânico, um grau de depressão, inclusive, um grau de pessoas que estão cada vez mais se confinando no individualismo, né? Porque não conseguem mais respirar, a verdade é essa, né? Esse mesmo, um outro aluno de uma outra turma de Mogi chegou ontem, falou, ontem na aula de terça-feira, né? Falou assim: Edmilson, eu só estou entrando na aula agora porque eu estava em home office. E quando eu olhei no relógio, já eram quase 10h10. Eu falei: nossa, mas 10h10 agora? Ele falou: Edmilson, eu não tenho mais horário na minha vida. Ele falou assim mesmo, né? Então, e a gente nota, às vezes, pelo discurso, pela forma da pessoa falar, ou da forma que a pessoa se apresenta, que tá uma pessoa ansiosa, está uma pessoa muito, sabe, oprimida. Então, esse é o maior desafio, tá? Eu vejo dois desafios, um tecnológico, né? E temos um lado muito relacionado ao nosso comportamento que está impactando negativamente, infelizmente. Ansiedade, pânico, estresse, né? Problemas de saúde, problemas de visão, dores no corpo, uma série de coisas que estão minando essa mão de obra, tá? Espero ter te respondido, Giane. A Amanda Ferreira está falando... Oi, perdão, fica à vontade. Licença, eu posso falar a respeito disso? Eu estava Claro. lendo uma reportagem,
estava falando sobre isso mesmo, né? Igual como o senhor comentou, às vezes a pessoa, ela com certeza ela tem que ter a responsabilidade do serviço dela, né? Mas como ela está em home office, às vezes as pessoas que estão acima, elas esquecem desse horário, né? E elas acabam estendendo o horário da pessoa também, né? Ela acaba infringindo também esse pedaço. E estava lendo uma reportagem e falou que as pessoas, elas que trabalham mais de 55 horas semanais, elas estão tendo ataque do coração. Diz que está mexendo muito, né, com a saúde dela, né? Sim. Acho que é por causa disso. Eu vejo assim, eu digo por mim, né? Eu só estudo, né? Mas a gente tá aulas online, né? Então todo dia da 1 às 4 a gente fica com, pelo menos eu fico com o fone de ouvido no ouvido e fica esse horário estendido, né? Então eu acho que as aulas agora é bem mais cansativa mentalmente do que a gente estando presencial, né? Eu acredito que o serviço home office também a pessoa ela sinta isso, né, professor? Sim, sim, com certeza. São impactos, né, que eles só vão surgindo, assim, eles não aparecem de uma forma direta, né, e às vezes são impactos que a gente chama de impactos ocultos, né. Uma pessoa tem que falar isso para a gente, né, tipo assim, né, nós estamos vivendo, mas a gente não está enxergando o que a gente está sentindo, digamos assim. Então, às vezes, um familiar chega e fala assim, nossa, mas como você está estressado? Né? Calma, não é assim, né? E às vezes a própria família nota que a pessoa tem dificuldades para dormir, né? Às vezes a pessoa dorme vai descansar pelo cansaço mesmo, mas não é aquele descanso, né? Assim, da pessoa se sentir bem descansando, né? E mesmo porque essas cobranças, às vezes, esses contatos corporativos, né? Frente à questão do home office, acontece inclusive finais de semana, né? E é uma coisa que pega muito, né, nessa questão da saúde do colaborador. E você tem toda a razão, tá? Tem um rapaz, uma moça está aqui com a mãozinha levantada, só que eu não estou conseguindo ver quem é a pessoa. Deixa eu ver se eu consigo ver isso. Boa tarde, professora Edmilson. Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa. Oi, Larissa. Eu queria fazer um comentário, né, aproveitando o gancho da nossa colega, que esses dias, eu não sei se está correto, né, mas eu acredito que sim. Esses dias eu estava nas redes sociais e eu vi um vídeo de uma moça, se eu não me engano, eu acho que era advogada. Que o senhor falou até de responder, né, os superiores fora do horário de serviço, tudo. E eu vi que você fazendo isso, né, respondendo os seus superiores fora do horário de serviço, pode contar como horas extras. Eu queria fazer esse comentário aí para o restante da turma. Sim, justamente bem colocado isso que você está falando, né? É porque exatamente é isso que a gente abordou naquela questão lá dos direitos e deveres, né? Claro que ninguém vai se negar a atender a empresa quando solicitado, né? Salvo em questões assim que realmente você não tenha condições, né? Então é uma coisa que precisa ser bem ter um senso, assim, um consenso muito bem definido. Mas claro que ninguém, né, vai se negar sim, porque com certeza. mesmo porque Só que ninguém vai. eu acho que tem que ter todo um limite, né? Sim, sim, é justamente isso que eu estou falando, é a questão do direito e do dever. Um exemplo, se a pessoa não vai se negar, mesmo porque a gente não tem esse objetivo de negar, né, mas já deixar bem claro, dentro de um consenso do time, que nesses acessos, nessas conexões, nessas solicitações esporádicas, né, que tenha um grau, né, de comprometimento da empresa em termos ou de uma aula, uma hora de compensação, um exemplo, né, tipo um banco de horas, ou hora extra, né, o que não pode é a pessoa trabalhar 15 horas por dia, né, porque aí a coisa já descambou, né, e não tem como depois dizer não. Então é deixar bem claro, procurar, inclusive, não é só a pessoa que tem que fazer isso, né? É uma questão do time, né? Buscar um consenso e, junto aos seus líderes e gestores, manifestar isso e deixar de uma forma bem clara, inclusive, se possível, montar um documento, uma ata de reunião, definindo exatamente isso. Como será, né, dado o retorno para essa participação de um funcionário dentro de um problema fora do expediente, né? Na minha empresa, a gente tem uma política, banco de horas. Nós temos isso. Né? Um exemplo, se falta energia elétrica na minha empresa,
eu sou acionado aqui, eu sou obrigado a ir lá, porque eu sou um dos responsáveis pela área de infraestrutura, né? Mas se eu ficar lá durante 3 horas para reativar todos os sistemas e testar tudo e dar como ok, eu vou repassar essas 3 horas para o meu banco de dados, banco de horas, né? Então, amanhã depois, numa sexta-feira, um exemplo, quero sair mais cedo para ir para a Serra Negra, né? Não penso 2 vezes. Peço autorização para eu gastar aquelas 3 horas e vou para a Serra Negra, um exemplo, né? Então, eu posso ser penalizado, né? Mas eu tenho alguns direitos. Então, a gente tem que convencionar isso para nenhum dos dois lados sair penalizado, tá? Espero ter colaborado com sua pergunta e sua manifestação. E obrigado, tá? Eu que agradeço, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, aqui, que eu saí do chat. A Amanda Ferreira também está comentando aqui, né? Acho que o home office atrelado à pandemia tende a piorar problemas psicológicos. Sim, muito. Vocês não têm ideia, né? Levi está falando aqui, tem dias que é muito cansativo ficar das 8 às 18 horas. Chega uma hora que você não quer nem mais olhar para o seu equipamento de estudos. Sinceramente, é isso mesmo. Parabéns para a palestra, professor, tal, minha pergunta. Ok, legal. Quem quiser contribuir aí, fica à vontade. Temos aí mais uns 10 minutinhos. Aí fica a critério do nosso colega Francisco aí. Espero ter ajudado, tá? E mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, tá? A Carla Rodrigues está perguntando, professor, as organizações visam todos esses fatores que prejudicam a produtividade por meio do home office? Seria interessante que a empresa estivesse antenada com relação a esses assuntos, tá? Mesmo porque, como eu falei, as empresas também precisam entender que a casa, né, da pessoa, do colaborador, se tornou, mal ou bem, uma sala, digamos assim, como eu falei, da empresa. Então, a empresa, se ela não está preocupada com isso, ela deveria estar muito preocupada com isso, porque amanhã isso pode se voltar contra ela. Então, ela tem que dar condições de trabalho, né, as melhores condições de trabalho, se possível, para os seus colaboradores, tá? Mais alguma? Aí tem a Emily aqui, só um instantinho só, que tem uma pergunta aqui, peraí. E se a empresa não contribuir em nada, em nenhuma política, quais providências deve se tomar? Bem, legal. Olha só. Primeira coisa, a gente não pode, né? Da mesma forma, seria a mesma coisa, né? Se nós estivéssemos no presencial e você ser, um exemplo, ser contratado por uma função e daqui a pouco alguém te mandar fazer uma coisa que não é a sua função. Aí ocorre um desvio, que a gente chama. E aí você vai falar, olha, eu não fui contratado para isso. E eu não sei fazer isso. Né? Não fui treinado ou não estou capacitado para fazer isso. Né? Então, da mesma forma que você, digamos assim, reclamaria, você tem que procurar a empresa, né? Desde que haja um forte fator, uma forte variável que possa ter te prejudicado, procurar a empresa e sinalizar, olha, aconteceu isso, aqui. Procure sempre seu gerente primeiro, né? E aí manifeste, né? Não digo insatisfação, mas uma preocupação da sua parte, no sentido de que não está correto, né? Que você foi penalizado em algum momento. Então, eu acho que o principal ponto inicial, assim, de se buscar essa questão de se evitar esses problemas é manifestar ao superior direto, de uma forma respeitosa, de uma forma com comprovações,
né? De horários, de atividades, uma série de indícios, né? Que possam comprovar, né? E aí sim esperar o aguardo do retorno dele. Eu acho que é o primeiro canal. Claro que tudo vai depender do retorno dele, mas o primeiro canal tem que ser o superior imediato, né? Evite o que a gente chama de contágio, né? Que o contágio é aquele que antes de você buscar os canais principais para uma reivindicação, exemplo, ou uma manifestação, comentar de uma forma muito aberta, né? Para 10, 15, 20 pessoas, e aí vira aquela bagunça, porque sempre vai chegar no gerente de uma forma distorcida. Claro que você pode manifestar os demais, olha, eu vou entrar em contato com o gerente tal, com o líder tal, para manifestar tal coisa. Beleza, quem puder contribuir, beleza. O que não pode é abrir um leque de discussão, porque cada um vai querer fazer de um jeito. E aí a coisa, né, fica complicada, né? Então, o certo, ou é esse grupo definir quem é que vai junto à gerência, no caso, né? Ou se você mesmo, né? Mas o primeiro canal, sim, sempre é a gerência ou o líder superior, imediato, justamente para poder sinalizar de uma forma assim muito, como eu falei, respeitosa, né? E com comprovações, porque não pode também naquele negócio do eu acho, eu acho que aconteceu isso, não pode. Uma coisa tem que ser uma coisa sólida, concreta, justamente para não evitar um mal-estar, né? E aí depois aguardar o feedback desse líder, desse gerente, e ver quais são os trâmites seguintes a serem seguidos. Tá? Ver se surgiu mais alguma coisa aqui. Ana Carolina, eu que agradeço pela mensagem. Emily, também obrigado. Eu acho que aqui pelo chat não tem mais nenhuma mensagem. Quem quiser abrir o áudio, ainda temos 5 minutinhos. Ou o Francisco aí já toma já. Ó, inclusive agora está acontecendo isso comigo. Eu estou em palestra, né? Avisei que eu estaria em palestra e estou recebendo aqui mensagens aqui ó, no WhatsApp, né? Inclusive da empresa. Obrigado, professor Cláudio. Parabéns ao seu aniversário ontem, né? Muito obrigado, professor Edmilson. Eu que agradeço, meu amigo. Forte abraço. Então, fica agora só na expectativa de quem é que, se não tiver mais nenhuma resposta, nenhuma pergunta, né, melhor dizendo, né? Quem é que fecha, vai fazer o fechamento, se eu posso fazer o fechamento, que está sendo gravado, né? Por isso que é a minha dúvida. Alguém gostaria de relatar algum problema, fora isso que a gente comentou, né? Alguma coisa que não foi comentada, fique à vontade, tá? Não há problema nenhum. A gente não vai se ater somente a essa questão do que foi debatido. Claro que o ambiente é tão grande, né? Que talvez a gente não tenha mencionado alguma coisa. Então fique à vontade. Na minha empresa acontece tal coisa, sem problema nenhum. Oi, professora Fernanda, fique à vontade. Não, professor Edmilson, eu sem querer bati aqui, mas aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez as suas sábias palavras, viu? Eu que agradeço, professora. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Ok, obrigado. Eu acho que o Francisco pode fechar, né? Fechar, né, Francisco?
Obrigado, Wellington, pelas palavras. O professor Cláudio, Oi, se nós professora dermos um intervalinho, então, para a próxima palestra? Isso. Então, nós queremos imensamente agradecer ao professor Edmilson, que volta, né, para nos apresentar uma palestra clara, pausada, tranquila, com dados, com informações precisas. Isso para nós é muito importante, para todos os alunos, né, como foram as palestras da manhã também, claro, mas estamos agora na parte da tarde da turma, né? Um exemplo também de montagem de palestra, de respeito, de condução, inclusive de temas mais sensíveis. Então, agradecendo ao professor Edmilson por essa grande colaboração, porque, na verdade, ele é do horário noturno, mas ele está sempre disposto a nos ajudar, a colaborar conosco. Agradecendo o Francisco, toda a equipe da CIPA, né, que é a Kátia, a Silvana, o próprio professor Aparecido e todos os que ajudaram a montar esse temário, porque, né, não é fácil fazer isso, precisamos ter temas claros que possam ajudar os alunos como pessoas, claro, e como gestores, né? Vocês estão vendo funções de gestores, né? Então, muito importante essa atividade e agora eu então convido todos para o intervalo das 15 até as 15h25, como disse o professor Edmilson, entrar um minutinho antes, então das 15 às 15h25, 15h30, nós retomamos com a palestra do professor Aparecido sobre infecções sexualmente transmissíveis. Também um assunto que nós sempre abordamos na CIPAT. Agradecemos a todos os professores, professora Fernanda, todos os professores da tarde, e convidamos vocês, então, para as 15h25. Muito obrigado e até a segunda palestra. Obrigado, professor Edmilson. Eu que agradeço a todos. Tá? E quando precisar, é só chamar. Tá? Deixa eu voltar para o meu home office agora. Tá? Professor Edmilson, professor Edmilson. Desculpa, Oi. caiu minha internet. Obrigado aí pela força aí. Tá ok, então. Então, tá gravando aí. É você que vai fechar a gravação? Sim, isso que eu vou fechar. Ah, então beleza, então. Eu fiquei Obrigado, preocupado professor. com isso. Não, tá ok, então. aqui. Forte abraço a todos, tá? Sucesso a todos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.